Você pode agora comigo, junto comigo agora, imaginar uma bebida fabricada, tá? Que ela prejudica os rins, ela é altamente diabética, ela provoca diabetes, ela dá gastrite, ela provoca cárie dentária, insônia, osteoporose, infarto e AVC. Eu pergunto, você daria uma bebida dessa para o teu filho? Uma bebida que comprovadamente causa isso? Pois é. Pense num suco de veneno adocicado. É o famoso refrigerante que os pais dão para os seus filhos e que são deliciosos. Nas festas infantis, em vez de ter suco natural, ou então uma mesa de frutas, nós temos os refrigerantes. Isso desde a época em que eu era pequenininho. Esse vídeo de hoje vai mostrar para vocês em detalhes 10 malefícios provocados por essa bebida horrível, que a despeito do mal que ela provoca, ela é consumida por bilhões de pessoas no mundo inteiro todo santo dia. E a gente vê, eu vi um ato de caridade sendo feito lá na África, com um pratinho de comida dando para as criancinhas lá da África, pobres, e com um refrigerantezinho junto do prato de comida. Vejam só o que estão dando para as crianças. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo. Você que está agora falando comigo aqui nesse domingão maravilhoso. Você que está aqui no domingão. Fala para mim. Você está falando de que cidade do Brasil? Põe aqui nos comentários o nome da tua cidade e põe também o estado que pertence à tua cidade para a gente saber se essa cidade não for muito conhecida. Gente, benefícios dos refrigerantes. Foi um título engraçado que eu coloquei aqui nesse vídeo. Benefícios, ao contrário, malefícios. E nós nesse vídeo vamos ver bem direitinho quais são esses malefícios. Nós vamos detalhar item por item de todos esses malefícios. Agora imagine que essa bebida horrível é dada para as crianças. Eu fui uma vítima dos refrigerantes. Há 20 anos atrás eu cheguei a 130 quilos. Já saí desse buraco há muito tempo. Eu fui vítima dos refrigerantes. Eu fui da geração da década de 70 em que se consumiu muito refrigerante. O famoso Guaraná, Fratelli Vita, Crush. Tinha refrigerante laranja, amarelo, vermelho, preto, aquele preto, né? Vocês conhecem muito bem o preto. O preto é o pior que tem, né? Então, gente, o que é o refrigerante? O refrigerante é uma bebida industrial totalmente artificial. Então, o refrigerante é cheio de substâncias químicas tóxicas. Não é uma só, não, são várias, é uma lista completa. O teu organismo não vai considerar nenhuma dessas substâncias como alimento. Todas elas são corpo estranho. E vão ser eliminadas pelo teu organismo, vão ser tratadas como toxinas. E toxina, a gente sabe muito bem. Qual é a definição de toxina? É substância química que prejudica as células, danifica as células, destrói células. Então, quando você coloca uma célula junto de um líquidozinho que está cheio de toxinas, se ela pudesse movimentar, ela vira de costas e sai correndo daquilo ali. Porque toxina agride as células e destrói, danifica. Ora, imagina células do cérebro, do pulmão, do rim, do baço, do pâncreas. Imagina as células delicadas dos rins sendo agredidas todo santo dia por esses tóxicos terríveis. Imagina uma pessoa que consome todo dia esse tipo de bebida. Está entrando na corrente sanguínea e está indo para todos os órgãos do corpo, porque a corrente sanguínea leva tudo que entra lá para todo canto, para o cérebro, para todo lugar. E aí o que é que acontece? Doença. Gente, eu vi um depoimento de um pediatra norte-americano. Esse camarada tem uns 70 e poucos anos, é um médico da medicina integrativa. Mas ele é pediatra de formação. Ele formou-se como pediatra na década de 70.
E ele disse que naquela época em que ele praticava pediatria nos Estados Unidos, não existia absolutamente nenhuma criança diabética do tipo 2, né? Claro, diabética do tipo 1 tem, que é genético, é outra história. Mas diabetes do tipo 2 não tinha uma sequer. Hipertensa, nem pensar, isso não existia na cabeça de nenhum pediatra, a ideia de que era possível uma criança ser diabética ou hipertensa. E hoje está dando na canela. Gente, é um absurdo tão grande que a gente vê crianças sentadas na frente da televisão, ou seja, não é igual à minha época. Na minha época, pelo menos, tinha uma vida normal de criança. Eu tive uma vida normal de criança. Eu fui criado solto, brincando na rua. Tinha os amigos da rua. A rua não tinha muito movimento, eu jogava bola de gude na rua, uma rua sem calçamento. Eu subi em árvore várias vezes, como toda criança deve fazer. Eu levei muitas quedas e ralei meu joelho, e minha mãe colocava metiolate. Eu andei de carrinho de rolimã. Entende? Então eu vivi uma vida, eu pegava bodoque para jogar em lagartixa. Eu joguei futebol. Eu saía de manhã, só voltava de noite. E minha mãe, aperreada, gritando: Marco, vem para casa comer, Marco. Então, eu tive uma infância normal. As crianças hoje, além de serem totalmente sedentárias, ficam na frente da televisão com um joguinho de videogame. Tá? Além disso, elas comem muito mal. Eu já vi a história de uma criança pegar um biscoito recheado, daqueles de chocolate, que é o pior alimento da face da terra. Olha, açúcar, glúten e margarina pura ali. E um monte de toxina. E comer aquilo com refrigerante. Imagina a quantidade de açúcar que entra de enxurrada na corrente sanguínea dessas crianças, dando um pico de insulina e provocando obesidade, gordura no fígado e toda uma série de transtornos. Aí o cérebro não aguenta, porque o açúcar em excesso, a glicose em excesso, ela agride o cérebro. Eu não quero ser terrorista alimentar, não. Eu tenho que falar a verdade. Tem um monte de gente saindo aqui do vídeo, não tem problema, pode sair. A gente fica com quem quer ouvir a verdade. Não tem problema nenhum. Tá? Nenhum. Bem, então o refrigerante é isso, você entendeu, né? É uma bebida química totalmente artificial, que é uma bomba ácida em primeiro lugar. A acidez é lá em cima. Isso dá um trabalho danado do teu organismo para poder reverter essa acidez. Isso aí consome muito do organismo. E que destrói tua saúde paulatinamente. É um suco de veneno adocicado. É o veneno nosso de cada dia. Vai aos poucos destruindo você. E quando você finalmente fica doente, aí você vai ser abraçado pela fabulosa indústria farmacêutica para consumir ainda mais toxinas. Essa é a verdade. A indústria alimentícia leva você para a indústria farmacêutica. E as duas ganham muito dinheiro com isso. Essa é a realidade, tá? Ele parece inocente, né? Um refrigerantezinho, um guaranazinho. Parece bem inocente, não é verdade? Mas não é não. Porque os malefícios desse veneno vão muito além do açúcar. O açúcar é uma coisa horrorosa que tem. A quantidade de açúcar é absurda. Isso é intencional para viciar, porque o açúcar é viciante, é uma droga viciante. Então, aqui, eles colocam lá na prateleira bem baixinho, um tamanho pequenininho, bem colorido, para atrair a atenção da criança, ela pegar na gôndola do supermercado. Não vá para o supermercado com seus filhos. Não vá. Deixe na casa da sua mãe. Porque você vai comprar um monte de porcaria que eles vão ficar enchendo o seu saco para comprar. Tá? Bem, quais são os malefícios do refrigerante? Primeiro lugar, problema renal. O rim é o que mais sofre. O rim, ele realmente leva uma carga muito grande, porque, imagine, você tem uma bebida cheia de toxina. Quem é que vai eliminar as toxinas? É o rim. É o rim que vai ter que metabolizar isso, para botar para fora, jogar para fora. Porque o corpo não tolera a toxina, ele tem que pegar a toxina e jogar para fora. Ou pelo suor, ou pelo cocô, ou pelo xixi. Tem que sair do organismo para poder livrar o corpo daquelas substâncias que estão agredindo ele, estão destruindo ele. Toxina destrói o corpo, destrói as células. Eu estou aqui sendo verdadeiro e não estou querendo ser terrorista alimentar não, tá? Mas o pior terrorismo é quando a doença chega para atormentar a tua vida. O pior radical é a doença. É muito mais radical do que eu. Vê só, problema renal. Você tem um aumento do fósforo, porque o refrigerante é cheio de fósforo. Uma bomba de fósforo.
E esse fósforo em excesso, que é o ácido fosfórico também, ele vai aumentar a formação da pedra no rim. Então, refrigerante é um dos grandes, principalmente aquele preto, tá? É um dos grandes causadores de pedra no rim, que vai dar um lucro gigantesco para a indústria da máfia médica, né? É o médico, é o hospital, é aquele negócio de você bombardear a pedra no rim, é cirurgia, entendeu? Isso aí vai dar um lucro gigantesco, o sofrimento do paciente. Não é? Você tem aquela litotripsia extracorpórea, você bombardeia a pedra. Não é muito melhor prevenir não tomando isso, né? Então, o cálculo renal é provocado fundamentalmente pelo consumo de refrigerante. Por quê? Porque você vai ter o açúcar em grande quantidade, uma quantidade absurda, e esse açúcar ele vai roubar o cálcio dos ossos, descalcificar os ossos, e esse cálcio em excesso na corrente sanguínea é eliminado pelo rim e forma pedra. As pedras de oxalato de cálcio. Então, o açúcar e o fósforo são os dois elementos nocivos que vão provocar a pedra no rim. Além da sobrecarga renal, a intoxicação do rim, as células delicadas do rim vão morrendo paulatinamente, ano após ano. Até que quando você está com 60, 70 anos, pode chegar numa insuficiência renal. Tá? Então, o rim é o primeiro órgão que sofre, esse é o primeiro grande malefício, número 1. Número 2, obesidade, está na cara. Uma pessoa que consome refrigerante fica obeso. Eu tenho um amigo meu, que ele foi meu sócio há muito tempo atrás, que ele consumia 3 a 4 litros de refrigerante preto adocicado. Sabe qual é aquele? Né? Não vou dizer o nome aqui não. É um refrigerante pretinho, adocicado. É suco de veneno doce preto. Ele tinha uma geladeira quase na casa dele só para isso. E ele consumia todo dia. Ele chegou a 140 quilos quase. Foi 138, se eu não me engano, a vez que eu pesei. Depois ele tirou, ele saiu dessa, fez uma dieta, perdeu peso e tudo mais. Mas por quê? E por que que você tem a obesidade? É o açúcar. Porque a pessoa fica gordo por conta do consumo excessivo de açúcar. O açúcar, ele provoca um pico de insulina. A insulina lá nas alturas vai gerar o quê? Acúmulo de gordura. Produção de gordura pelo fígado. A insulina muito alta, ela faz com que toda essa gordura em excesso, ela seja guardada na forma de... Aliás, todo o açúcar em excesso seja guardado na forma de gordura. A insulina manda o fígado fabricar gordura. Essa gordura vai para a pele e você engorda. Insulina engorda. Açúcar engorda. Então, refrigerante causa obesidade, que causa um monte de doenças. A quantidade de pessoas que morrem pelo consumo de refrigerantes por ano no mundo vai à casa dos milhões. Entendeu? Terceiro, osteoporose. É outro problema gerado pelo consumo de refrigerante, que soma-se a outras causas, claro, não é a única causa. Por conta do fósforo, que o fósforo elimina cálcio. Pessoal, o fósforo em excesso, ele vai prejudicar a absorção do cálcio, vai competir com o cálcio, então você vai ficar com menos cálcio. Mas além disso, vai retirar cálcio do osso e eliminar pela urina. Então você vai perder cálcio do osso, tá? E gera osteoporose. Aí você vem para o quarto malefício do consumo de refrigerante. E esse eu fui vítima muito. Perdi vários dentes. A cárie dentária. A cárie é provocada pelo açúcar. Gente, quem me disse isso foi um grande dentista, professor de universidade. Tá? Eu vou aqui falar para vocês agora. O meu dentista é um professor da universidade aqui de Pernambuco. Renomado. Tem mestrado. Ele é um professor com mestrado, doutorado. Não sei se ele tem doutorado, eu acho que ele tem. É um implantodontista. E eu conversando com ele informalmente, aí ele falou, Marco, que causa cárie é açúcar. Se você pegar um índio que não tem contato com a civilização, uma pessoa que vive ali com a sua cultura ancestral, que não come açúcar branco, esse índio chega a 80, 90 anos sem nenhuma cárie na boca. Entende? Nenhuma. Isso ele me disse, não sou eu que estou dizendo. Então a cárie dentária é provocada pelo açúcar, porque o açúcar ele afeta toda
a microbiota da boca. E aí as bactérias ruins, as que provocam cárie, começam a se proliferar e assim criar o ácido que vai estragando o esmalte dentário ao longo de dias, meses, semanas, anos, décadas. E acaba com teus dentes. E principalmente quando você consome o chicletinho, né? Deteriora o quinto malefício, né? O quinto. Deterioração mental. Isso aí de amplo espectro. Aí você tem a história que nunca se teve tanto transtorno do déficit de atenção como hoje, nunca se teve tanto autismo como hoje. Tudo isso o açúcar piora muito, e é o refrigerante que está lá presente, cheio de açúcar, não é? E das drogas também, que a gente não sabe, essas toxinas que tem no refrigerante, qual é o efeito que elas fazem no corpo, a gente não tem ideia, né? Então você tem uma deterioração mental que pode levar a demência, na terceira idade é demência, mas no jovem, no adolescente, na criança, é ansiedade, depressão. Porque o açúcar, quando é muito alto, e o pico de insulina, ele faz muito mal para o cérebro da pessoa. Muito mal, é o órgão que mais sofre com isso. Vê só, você consome o refrigerante e é uma bomba de açúcar que entra na tua corrente sanguínea repentinamente. Aí o teu pâncreas vai produzir uma enxurrada de insulina. Então você tem um pico de açúcar, um pico de glicose e um pico de insulina. Pronto. Esse pico de insulina abre o cérebro para entrar esse excesso de glicose lá. E a glicose em excesso, no tecido nervoso, destrói o cérebro, danifica a bainha de mielina, danifica os neurônios. Isso aí, gente, gera uma inflamação no tecido cerebral. E aí você tem o quê? Ansiedade, depressão e, na terceira idade, a demência. E fora os outros transtornos todos que você possa imaginar. Eu tenho um amigo meu que é jovem, que ele tinha TDAH, chegou a tomar Ritalina, tinha ansiedade, tinha depressão, depois que ele aderiu à dieta cetogênica, cortou totalmente o açúcar branco refinado e aderiu mesmo à dieta cetogênica, não é nem low carb, é low carb radical mesmo. Esse menino não tem mais nada, está totalmente curado de tudo, é um jovem agora que está com super saúde mental e emocional. Não toma mais remédio nenhum, tá? E tem um pessoal aí que está falando aí na internet, médicos renomados que estão fazendo essas experiências com pacientes que não melhoram de nada dos transtornos mentais e colocam eles para fazer a dieta de quase zero carboidrato, e é um espetáculo, eles melhoram de tudo. O açúcar em excesso, a glicose em excesso, ela é veneno, tá? Bem, sexto malefício, insônia. A insônia é uma das consequências do consumo de refrigerante. Aí você tem aí o quê? Você tem a insulina alta, faz isso, a insulina provoca insônia, e principalmente aquela insônia tardia, que você acorda de madrugada e não consegue dormir mais, e também por conta do cérebro que fica inflamado, porque o cérebro é quem comanda e promove o bom sono. Se o cérebro está desequilibrado e está inflamado, o sono vai para o beleléu também. Ansiedade também pegando. E a maioria desses venenos, dessas bebidas venenosas, tem cafeína também no meio aí. Mesmo que não seja aquele preto tem cafeína com certeza, mas os outros também colocam cafeína. Porque cafeína vicia, açúcar vicia, eles colocam coisas que viciem, para que você possa ficar viciado e consumir quanto mais possível. Não estão nem ligando para você, para a tua saúde, nada. Eles querem que você consuma o máximo possível para eles ganharem dinheiro, tá? E vamos para o sétimo malefício, diabetes. Um dos maiores criadores de diabetes, pela primeira vez na história da humanidade, que criança está tendo diabetes do tipo 2. Por conta dessa história toda aí que eu venho falando, né? Da insulina, do consumo excessivo de açúcar. Gente, por que é que você não enjoa com a quantidade absurda de açúcar que eles colocam no refrigerante? Por que que você não enjoa? Não vomita? Porque eles colocam muito sal também. Então o hipertenso consumindo refrigerante é um absurdo. Então não gera só diabetes, gera também hipertensão. Olha só, se você não tivesse uma quantidade absurda de sal também que eles colocam dentro, junto com açúcar, você vomitaria. Tal é a quantidade de açúcar que tem. Então eles colocam sal para travar isso aí e você ficar com cada vez mais sede, mais sede, mais sede. Você toma um refrigerante, não alivia a tua sede em nada, dá mais sede e mais vontade de tomar mais refrigerante, como toda droga. Bem, oitavo malefício, gastrite. Ora, qual é o primeiro órgão
onde essa coisa que tu bebe entra. Estômago. E a mucosa do estômago é a primeira a receber a pancada de todas essas toxinas. Então o estômago sofre muito. Aí você vai ter o quê? Gastrite, o mau funcionamento do estômago, não é? Nono malefício, a famigerada gordura no fígado. A esteatose hepática. Se tu pegar 100 pessoas na rua, 100, e tu fizeres gratuitamente um exame de ultrassonografia do fígado, você vai ver lá que 950 daquelas pessoas estão com gordura no fígado. Mesmo sendo magrinho. Por conta da insulina, que dá o pico, e o fígado fica fabricando gordura desesperadamente, de uma forma absurda, e essa gordura é tanta que ele não consegue estocar, que ele não consegue enviar para a pele. Aí vai ficando lá, vai acumulando lá, né? E por último, gente, o aumento da glicose absurda e da insulina provoca infarto e AVC. Esse é o verdadeiro vilão. Não é colesterol, não. O cara tá com colesterol alto, aí vai para o médico cardiologista, não faz prevenção nenhuma, porque você baixar colesterol não vai prevenir nada, absolutamente nada. E aí continua consumindo um refrigerante cheio de açúcar. Esse excesso de açúcar dá o pico de insulina e afeta as artérias. As artérias são muito sensíveis. As artérias, dentro dela tem um revestimento das células endoteliais que vão ser agredidas por essa glicose em excesso e vão inflamar. Então as células ficam inflamadas e essas células inflamadas, essa artéria inflamada que vai gerar a formação da placa de gordura que vai gerar o infarto, tá? Então, gente, vê aí. Dá para tu continuar consumindo isso se tu tem juízo? Não dá não, entendeu? E o pior é que dão para criança. Eu bebi muito na minha infância. E o meu grande amigo de infância, que até hoje é meu grande amigo de infância, é obeso. É grande obeso. E eu ia ficar do jeito dele. Só não fiquei porque eu reverti o processo a tempo. Mas eu cheguei a 130 quilos, ele está com muito mais do que isso. E nós éramos 2 palitos quando a gente era pequenininho. Então veja o mal que os refrigerantes fizeram. E nós fomos a geração dos refrigerantes, né? Onde eles explodiram. As festas eram cheias de refrigerante. E hoje quem é que vai mudar isso? Vai nada. É muito difícil mudar isso agora, né? Porque é muito gostoso, né? Quando o apelo do prazer é grande, é muito difícil você mudar. Por isso que um vídeo desse é tão importante. Oi, pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular. Nesse curso você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC? Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia? E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura que terminam levando você a ter um AVC ou um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com um infarto ou com um AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir. Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online e está numa promoção super especial.
tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor, tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso. Tá numa promoção maravilhosa, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá. Um beijo no coração e até a próxima.